ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 3. Para isso, nós vamos fazer uma atividade sobre o gênero textual que estudamos. E qual foi o gênero textual que estudamos? Lendas. Então, vocês sabem o que são lendas, quais as características das lendas? Hoje também vamos ver um pouco sobre notícia. Então, peguem o livro de vocês na página 136 que vamos começar. Antes de iniciarmos o texto sobre o encerramento do capítulo, vamos ler o que diz o Aprenda Mais sobre a estrutura da notícia. A notícia é o principal gênero textual do domínio jornalístico. Sua função social consiste basicamente em informar o interlocutor. Quando veiculada da forma escrita, ela é estruturada em 4 partes. Manchete é o título do texto. Tem o objetivo de resumir o que será dito e deve atrair a atenção do leitor. Linha fina é o subtítulo. Tem a função de apoiar o título, lançando mais informações sobre a reportagem com o objetivo de cativar o leitor. Líder é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. Sua função é apresentar resumidamente as informações mais importantes do texto. E o corpo é o texto propriamente dito, estruturado em introdução, que é o início, desenvolvimento, o meio e conclusão, que é o fim. Compreenderam como é a estrutura de uma notícia? Agora, vamos ler o encerramento do capítulo. Neste capítulo, conhecemos mais um gênero textual marcado pela predominância do tipo textual narrativo, as lendas. Como vimos, uma das características temáticas mais marcantes das lendas é a ocorrência de um fato sobrenatural, isto é, um acontecimento fantasioso, como a transformação das lágrimas da Índia Potira em diamantes. Nas lendas, portanto, o real e a fantasia se misturam. Podemos perceber essa mistura em diferentes situações comunicativas, nas quais o teor mágico parece se tornar real. Pensando nisso, leia a notícia a seguir, publicada no site do jornal O Globo, analisando especialmente o emprego da palavra lenda na manchete. A manchete diz o seguinte: morre lenda da NASA, o astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua. Na linha fina, temos a seguinte informação: John Young tinha 87 anos e era conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Abaixo nós temos a origem da notícia, por Globo, 6/1/2018, 18h09, atualizado em 6/1/2018, às 18h31. A seguir, nós temos a imagem ilustrativa e a legenda da imagem, que diz o seguinte: John Young teve uma carreira de mais de 4 décadas na NASA, AP. Temos também a líder, que é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, e diz o seguinte: Washington morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young, o único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas, Gemini, Apollo e Space Shuttle. Ele caminhou, dançou na Lua por 2 vezes. Era considerado uma lenda e muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos,
42 dos quais dedicados à sua carreira na NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. A NASA confirmou a morte de Young pelo Twitter neste sábado. Estamos tristes com a perda do astronauta John Young, que tinha 87 anos. Young voou 2 vezes para a Lua, andou em sua superfície e voou na primeira missão do Space Shuttle. Ele foi ao espaço 6 vezes nos programas Gemini, Apollo e Space Shuttle. Nesta imagem de abril de 1972, disponibilizada pela NASA, John Young caminha pela Lua durante a missão Apollo 16. Charlie M. Duck Jr. AP. A agência divulgou uma declaração de seu presidente Robert Lightfoot, em memória do astronauta, descrevendo-o como um pioneiro, alguém que sempre esteve na vanguarda da exploração espacial humana. Hoje, a NASA e o mundo perderam um pioneiro. A longa carreira do astronauta John Young abrangeu 3 gerações de voo espacial, destacou a nota oficial. John foi um desses grupos de primeiros pioneiros espaciais, cuja bravura e compromisso provocaram as primeiras grandes conquistas do nosso país no espaço. Mas, não contente com isso, suas contribuições práticas continuaram muito depois do último de seus 6 voos espaciais, um recorde mundial no momento da sua aposentadoria cockpit, continuou o texto. O comunicado finaliza definindo Young como o astronauta dos astronautas. John Young estava na vanguarda da exploração espacial humana com seu equilíbrio, talento e tenacidade. Ele era, de todos os modos, o astronauta do astronauta. Vamos sentir falta dele, escreveu o presidente da NASA. Na página seguinte, temos 3 questões a respeito do texto. Vamos respondê-la? A manchete de uma notícia deve ser criada tendo em vista 2 objetivos principais. Primeiro, resumir o conteúdo da notícia. Segundo, chamar a atenção do interlocutor. Para atingir esse propósito, o jornalista pode utilizar diversos recursos comunicativos. Entre esses recursos, destacam-se a seleção vocabular, que consiste basicamente na escolha das palavras mais adequadas para se atingir o objetivo comunicativo. Sabendo disso, responda as questões abaixo. Letra A. Por que o jornalista escolheu a palavra lenda para construir a manchete da notícia? Então, a resposta para esta questão é porque, como remete ao sobrenatural, a palavra lenda resume os grandes feitos do astronauta e atrai a atenção do leitor. Letra B. Porque o astronauta é identificado na manchete como uma lenda? A resposta para esta questão é porque ele foi 2 vezes à Lua. Letra C. Porque a palavra lenda foi empregada entre aspas. As aspas que foram empregadas têm a finalidade de indicar um emprego diferente do habitual da palavra lenda, pois, nesse caso, trata-se de um personagem real. Apesar disso, realizou grandes feitos. Na letra D, temos uma questão pessoal a ser respondida. Então, pede o seguinte: cite ao menos 4 personagens reais que você identifica como lendas. Explique o porquê. Terceira questão. Leia com atenção os trechos do líder reproduzidos a seguir. 1. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young. 2. O único a ir
ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. 4. Muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. 5. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos. Qual desses trechos o jornalista utilizou para justificar a identificação do astronauta como uma lenda? Então, a resposta correta é a letra B. O único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas, e ele caminhou, dançou na Lua por 2 vezes. Então, a resposta correta, novamente, é a letra B. Quarta questão. Que veículo de comunicação a NASA utilizou para noticiar a morte de John Young? Por que razão esse veículo provavelmente foi escolhido? A NASA utilizou o Twitter para noticiar a morte do astronauta, certamente porque é um dos veículos de comunicação mais ágeis e abrangentes da atualidade. A seguir, vocês terão uma atividade na página 139. Esta atividade é de mídias em contexto, no qual vocês terão um anúncio que vocês deverão ler e responder as questões. Dessa forma, encerramos o capítulo 3, no qual estudamos sobre o gênero textual lenda. A partir de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre a notícia. Então, aproveitem para fazer essa atividade e praticar bastante. Até a próxima aula e tchau, tchau!